Para entender o que eu vou te falar hoje, você precisa ter um pouco de maturidade espiritual. E maturidade espiritual é diferente da maturidade comum, maturidade normal do dia a dia, tá? Mas eu queria te dizer que se você não conhece o 2 ou Mais, você deve se inscrever, porque nós somos um canal muito pequeno, então provavelmente eu nunca mais vou aparecer aqui para você. E a gente pode ter um momento de oração junto, um momento de espiritualidade, então segue aqui. Se você quiser ativar a notificação, é muito bom também para você ficar por dentro, tá? Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, qual é a diferença da maturidade espiritual, da maturidade comum do dia a dia que a gente usa para a gente discernir, para a gente fazer nossas escolhas? Bom, é muito simples. A nossa maturidade comum, ela tem uma lógica. Eu tenho que compreender que eu preciso abrir mão de algo agora para desfrutar de algo melhor no futuro. Já na maturidade espiritual, não faz sentido essa troca, porque muitas vezes eu estou abrindo mão de algo que eu achava que era bom, mas porque Deus tem um plano muito melhor para aquilo, ou seja, eu não sei que vai acontecer algo melhor, mas Deus sabe. Curioso, né? Muito difícil, mas vamos usar o exemplo de Abraão, por exemplo, o pai da fé. Deus pede para que ele entregue o seu filho. Isso não é lógico, isso foge de qualquer raciocínio, mas ele confiou. E Deus já tinha um plano, ele ia parar aquela ação, ele não ia deixar se concretizar, mas a partir daquilo ele ia descobrir quem Abraão era e ia confiar muito a ele. E ele, de fato, teria uma descendência que seria maior do que o número de estrelas, e assim foi. Então, quando a gente entende o que é maturidade espiritual, a gente entende que muitas vezes Deus vai pedir coisas para nós que não fazem sentido, mas que dentro do plano de salvação que Deus tem para nós, aí sim isso faz sentido, tá? Por que eu tô falando isso? Porque essa semana teve um evangelho muito famoso, que eu gosto muito, que é o evangelho do jovem rico. Você já ouviu? Esse evangelho tá lá em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Mas ele não tá só lá. Ele é um evangelho tão importante que ele tá em 3 evangelhos. Ele tá no evangelho de Mateus, como eu falei, Lucas 18, 18. Também tá em Mateus 19, 16 e também em Marcos 10, 17 ao 31, tá? Então, se ele é descrito várias vezes em vários evangelhos, é porque ele realmente tem uma relevância e a gente deve prestar atenção ainda mais, tá? Ah, Brian, quanto mais vezes aparece, mais importante? Não, mas eu acho muito curioso que 3 evangelistas queiram ter falado desse mesmo fato, né? Então, uma das coisas mais interessantes que tem aqui é que quando esse jovem ele se aproxima de Jesus, ele já sabe quem é Jesus. E além dele já saber quem é Jesus, que Jesus é um mestre, que Jesus é um Messias, ele também já sabe como é viver bem, viver dentro da regra, porque Jesus fala para ele seguir os 10 mandamentos e ele fala, bom, isso daí eu já presto atenção e sigo desde a minha juventude. Então no passo 1 ele passou, que é conhecer Jesus. No passo 2 ele também passou, que é ele obedecer os mandamentos. No passo 3, que é um pedido de santidade que Jesus faz, que pede para ele vender tudo que ele tem e seguir Jesus, é onde ele se perde. É onde ele fala, cara, isso eu não consigo, isso eu não dou conta. E aí vem aquela palavrinha que eu falei para você no início, que é a sua maturidade espiritual, para te dizer que muitas vezes Deus vai pedir justamente aquilo que mais dói no nosso calo. E isso não vai parar, tá? Em determinados momentos diferentes da nossa vida, Deus nos pede coisas diferentes. Isso porque Ele vai ficar nos testando? Não. Isso porque Ele tem um caminho para nós. Mas a gente tem que ir dando essa liberdade para que Deus vá fazendo as peças se encaixarem. Em determinados momentos da minha vida eu vou ter que abrir mão disso, em outro momento eu vou ter que abrir mão disso, que na hora parece insuportável, na hora parece que eu estou abrindo mão de uma coisa muito valiosa, mas depois que o tempo passa eu vejo, nossa, ainda bem que eu abri mão daquilo, ainda bem que eu me desvencilhei daquilo, hoje eu consigo viver muito melhor. Neste caso, esse jovem rico não teve coragem, mas quem sabe se ele tivesse dado esse passo de abrir mão, ele poderia ter sido um dos 12 discípulos, quem sabe não seriam 13 discípulos, não é verdade? E esse jovem rico que a gente não sabe nem o nome, nós poderíamos saber o nome, poderia ser um santo, poderíamos pedir a intercessão dele. Não estou dizendo que talvez esse rapaz não foi para o céu, tá? Mas ele não foi um dos discípulos de Jesus e ele também não virou um santo. Então ele não é lembrado como alguém que topou esse pedido que Jesus fez. Então isso é muito curioso, tá? Por quê?
Poxa, mas Jesus precisava mandar ele vender tudo, precisava mandar ele ficar pobre. Na verdade, precisava. Por quê? Todos os outros discípulos, eles tiveram que abrir mão do que eles tinham para seguir Jesus. Porque Jesus ele não ia ficar parado, Jesus ele ia ficar em movimento. Jesus ele era um mestre, ele ensinava, tá? Você já parou para pensar qual era a profissão de Jesus? Muitas pessoas falam, Jesus era carpinteiro. Não, Jesus foi carpinteiro enquanto ele ajudava o seu pai. Possivelmente até que ele se revelasse aos 30 anos para ajudar, né, também com as contas de casa, que ele e Nossa Senhora tinham que sobreviver. Possivelmente ele deu seguimento àquilo que seu pai fazia. Mas depois que ele se revelou e ele começa a ir em direção aos povoados e às cidades anunciando a boa nova, ele não é mais carpinteiro. O carpinteiro tem que levar prego, martelo, madeira, um monte de material, e Jesus não carregava nada com ele, tá? Mas ali ele assume uma posição de mestre. Por isso que várias vezes, várias passagens, você escuta chamando Jesus de Rabi. Por exemplo, lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 35, já bem no finalzinho do versículo 1, é a passagem que fala que João Batista estava com 2 discípulos e ele vê Jesus passando e ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Olha que legal. João Batista ele anuncia pela primeira vez, aquele ali é o Cristo. E esses 2 discípulos, eles vão atrás de Jesus para saber quem é. Ele fala, e eles chegam a Jesus e falam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E é aquela passagem tão famosa que diz, vinde e vede. E aí eles passam aquele tempo com Jesus. E era assim, tá? Aqueles que fizeram a escola rabínica, né? Viraram um rabi, viraram um mestre, ele se torna alguém que ele ensina. E ele pode ir ensinar as pessoas e ele passa a ter discípulos, tá? Então o que Jesus fez não era algo completamente incomum, de ter seguidores, de ter discípulos, de ter pessoas que o acompanhavam. Isso já era comum. Tanto é que João Batista já tinha aqueles 2 discípulos e com certeza teve outros discípulos que queriam ouvi-lo, tá? Claro que Jesus estudou tudo dentro do judaísmo. Desde que ele nasceu, a gente vê lá que uma das primeiras coisas que Nossa Senhora e São José fizeram foi levar Jesus para ser circuncidado no templo, apresentar Jesus no templo. Então eles seguiram todos os ritos. Aos 13 anos, Jesus fugiu para ir ao templo, porque ele queria se apresentar, que é a idade que o rapazinho já tinha que saber a Torá de cor, que eram os primeiros livros da Bíblia. E Jesus foi até lá e ele mostrou para aqueles doutores da lei que ele já sabia tudo sobre a lei, que ele dialogava. Então Jesus ele foi crescendo ali em estatura, sabedoria e graça, igual fala em Lucas capítulo 2, versículo 52, e ele crescendo nessa estatura e sabedoria, ele queria dizer também, ele foi se tornando um judeu, um mestre, um rabi, e também com os conhecimentos que tinha um mestre da lei. Por isso que as pessoas, às vezes, nem sabendo que ele era o Messias, queriam segui-lo, porque ele falava muito bem sobre as Sagradas Escrituras, ele explicava, além, claro, né, de realizar os milagres, mas Jesus também atraía aquelas pessoas por conta da sabedoria em relação às palavras que ele lia, tá? Olha que coisa interessante. Então eles começavam a seguir Jesus, eles abandonavam tudo e iam embora com Jesus. Ia de cidade em cidade, ia de povoado em povoado. Então quando Jesus viu aquele jovem rico, ele realmente se interessou em tê-lo como um discípulo. E falou, não, então você doa tudo que você tem aos pobres e vem comigo, vem ser meu discípulo, vem caminhar junto. Mas ele não teve coragem. Ele ficou com medo dele estar abrindo mão de coisas demais. E eu vou te falar uma coisa, na minha vida e na sua, isso vai ser perguntado várias e várias e várias vezes. E justamente aquilo que a gente pensa que a gente vai ter mais dificuldade de desapegar, é justamente isso que Deus vai pedir. Deus já me pediu, acho que pelo menos umas 3 ou 4 vezes, coisas que eu falei, não, isso eu não vou dar conta. E a gente vai lá e entrega. E aí a gente vê que Deus abre uma porta muito mais extraordinária do que a gente pensava. Então assim, vale a pena. Todos os discípulos, eles vão dizer que vale a pena, mesmo com a morte que eles tiveram, tá? Terem aberto mão de tudo, deixar para trás casa, família, bens, mas para seguir. Os santos também vão dizer que vale muito a pena. Nenhum deles voltaria atrás depois dessa escolha. Mas saiba que para seguirmos esse mestre, a gente vai ter que se desapegar. Então trabalhe isso no seu coração, trabalhe dentro da sua maturidade espiritual de dizer, Pai, eu quero ir por esse caminho, mas me dê maturidade espiritual para entender que se for para ir na direção contrária,
eu devo aceitar isso de todo o meu coração, tá? Eu tenho certeza que quando Nossa Senhora se deu conta que ia ter que entregar seu filho numa cruz, ela deve ter sofrido muito, né? Como a profecia disse que ela teria um coração transpassado por uma espada de dor, e ela teve, mas eu aposto que em nenhum momento ela pensou em voltar atrás, nenhum momento ela pensou em falar, não Deus, não quero isso, cancela esse plano, eu e Jesus vamos voltar lá para Jerusalém e viver uma vida tranquila, não. Ela foi com coragem para aquele pedido mais difícil. Para Abraão, que era o pai da fé, Deus já tinha o plano de barrar e não deixar acontecer. Mas para Nossa Senhora, ele deixou que o plano acontecesse, deixou que se concretizasse, por mais que ela sofresse. Mas hoje eu tenho certeza que ela lá no céu, ela olha para essa história dolorida e pensa, valeu totalmente a pena, porque Jesus pôde redimir os pecados, pôde dar esperança para toda a humanidade. Então que nós tenhamos maturidade para saber que as dificuldades vão aparecer, mas nós devemos entregar. O que Jesus está pedindo, nós devemos entregar. E isso sim vai fazer a gente poder viver e desfrutar do extraordinário. Então, coragem. Coragem para você, coragem para mim também, porque não é fácil aceitar, mas nós devemos aceitar com coragem e caminhar por esse caminho que Jesus está pedindo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu falei, se inscreve no canal, hein? Não perde os próximos vídeos.